Bom, nessa parte da aula a gente fala um pouquinho sobre os sítios de ligação das drogas. Então, para começar, eu quero relembrar com vocês aqui como é que acontece uma neurotransmissão, né? Então, seja o neurotransmissor que vem, né, de uma produção no soma e é carregado até o terminal axônico, ou aquele que já é produzido por enzimas aqui no terminal axônico, a partir do momento que o neurotransmissor chega aqui, ele vai ser vesiculado e vai ficar aguardando a chegada de um potencial de ação que permite a entrada de cálcio na célula. O cálcio, então, favorece a fusão das vesículas. O neurotransmissor é jogado na fenda. E aí esse neurotransmissor ele se liga a receptores na membrana pós-sináptica, fazendo a sua atividade, né? Ou ele vai ser quebrado aqui nessa região sináptica e vai ser recaptado na sua forma quebrada ou na sua forma inteira, e ele também se liga a receptores na membrana pré-sináptica, fazendo uma autorregulação da própria transmissão. Então, os agonistas e antagonistas agem em todas essas fases, ok? Vamos falar sobre esses agonistas e antagonistas. O primeiro grupo dessas drogas age na própria produção do neurotransmissor. Então, são aqueles agonistas, as drogas que funcionam como precursor, então que dão substrato para a formação do neurotransmissor, e são antagonistas, as drogas que inibem a atividade de enzimas que estão relacionadas à produção do neurotransmissor. Tá? A gente também tem agonistas e antagonistas relacionados ao armazenamento e liberação. Então, antagonistas são aquelas drogas que impedem o armazenamento de neurotransmissores, não deixam vesicular, enquanto que agonistas são aquelas drogas que favorecem a liberação da vesícula, né, na fusão da vesícula com a membrana, fazendo a liberação do neurotransmissor na fenda. A gente também tem agonistas e antagonistas que agem nos receptores. Então, nós temos os agonistas diretos e antagonistas diretos, que são aquelas drogas, né? No caso dos agonistas diretos, drogas que agem no receptor exato aqui, no sítio de ligação do receptor. Então, ele funciona como se fosse o neurotransmissor, ele é um mimético do neurotransmissor, ele age aqui no sítio de ligação, fazendo com que o receptor responda da mesmíssima maneira. E um antagonista direto é aquele que se liga também no próprio receptor e age bloqueando a resposta celular. Então, ele bloqueia a ligação do neurotransmissor com o receptor dele mesmo, como nesse caso aqui, tá? Um bloqueio do receptor. A gente também tem o agonista indireto e antagonista indireto, que vão favorecer ou desfavorecer o funcionamento do receptor. Então, ele se liga não no mesmo sítio de ligação, mas ele atua favorecendo ou não favorecendo a neurotransmissão. Temos aquelas drogas que agem nos autorreceptores, então são os receptores que estão na membrana pré-sináptica, e aí a gente pode ter um antagonista, por exemplo, uma droga que estimula, que inibe, né, a liberação, que inibe a percepção dessa ação do neurotransmissor. Então, são drogas que estimulam os autorreceptores e fazem a inibição da nova liberação, ok? Ou são drogas que bloqueiam os autorreceptores, então vão aumentar a síntese e liberação do neurotransmissor. Então, quando o neurotransmissor está na fenda, ele naturalmente se liga nesses autorreceptores e inibe uma nova liberação. Então, ele avisa a própria célula que houve liberação do neurotransmissor. Quando uma droga é antagonista aqui, significa que ela vai estimular esse receptor e vai inibir a nova liberação. Se ele é um agonista nesse caso aqui, ela bloqueia, ela se liga, então o agonista sempre se liga aqui, bloqueia o autorreceptor e vai aumentar a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Tá? Além disso, a gente tem aqueles que agem na recaptação ou na distribuição, que são as drogas que bloqueiam a recaptação, então são agonistas, drogas que agem na recaptação, nas proteínas que agem na recaptação, tá? Então bloqueando essa recaptação, deixando a droga mais tempo na fenda, ou que inativam, por exemplo, enzimas que quebram o próprio neurotransmissor. Então, que agem em enzimas que estão aqui na fenda
inibindo essa enzima a sua ação, portanto, o neurotransmissor vai ficar mais tempo também liberado na fenda para sua ativação. Tá? Os sítios de ligação das drogas, eles podem aumentar a quantidade do precursor da droga, tá? Então ele vai ser um agonista porque está aumentando a quantidade de droga sendo produzida. Eles podem bloquear enzimas biosintéticas, sendo antagonista, então, porque ele não deixa acontecer a via de produção do neurotransmissor. Eles podem impedir o armazenamento ou estimular a liberação, né, sendo antagonista e agonista. Estimular ou bloquear a liberação do neurotransmissor na fenda, ou seja, a fusão da vesícula com a membrana plasmática. Estimular ou bloquear os receptores pré e pós-sinápticos, então os pré-sinápticos são aqueles autorreceptores, os pós-sinápticos são os receptores da membrana do neurônio pós-sináptico, então que vão receber a ação do neurotransmissor e gerar um potencial graduado ou um potencial de ação. E eles também podem agir tanto na recaptação dos neurotransmissores, favorecendo ou desfavorecendo a recaptação, assim como podem agir nas enzimas que clivam os neurotransmissores na fenda sináptica. Então, aumentando a disponibilidade do neurotransmissor na fenda ou diminuindo a disponibilidade do neurotransmissor na fenda.